Graça e paz, boa noite. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Bom, tô aqui para falar um pouquinho com você sobre o medo. O medo talvez tenha sido um grande vilão neste século. Um grande inimigo na vida de cada ser humano. Um grande gigante para cada um de nós. O medo ele tem o poder de inibir sua reação. O medo tem a capacidade de te travar para muitas coisas. O medo pode fazer com que você desista, com que você abra mão, com que você olhe para trás, enfim. O medo pode ter muita influência sobre sua vida. Seria aqui difícil numerar todos os tipos de medo dos que existem, porque cada um tem um medo de alguma coisa ou de algo específico. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas, tem pessoas que têm medo de ir ao médico, tem pessoas que têm medo de arriscar, de tentar fazer algo novo, algo diferente. Enfim, são inúmeros os tipos de medo que existem em nosso coração. Infelizmente, muitas vezes, a gente dá mais atenção e mais ouvido à voz do medo do que à voz da fé. E tenha certeza disso. O medo é o grande combatente contra a fé. É aquele que tenta roubar a sua fé, minar suas forças, te desanimar, te parar. É aquele que tenta fazer você desistir por medo. Isso mesmo. Quantas vezes você não deixou de fazer algo por medo? Medo de não dar certo, medo de quebrar a cara, medo de se decepcionar, medo de se frustrar. Pois é isso aí. O medo ele tem confrontado a vida de inúmeras pessoas. O medo ele cria obstáculos, gera barreiras. É o grande impedimento para que muitos sonhos se realizem. Muitas pessoas deixam de buscar os seus sonhos por medo. Até mesmo param de sonhar, simplesmente por medo. Pessoas têm medo muitas vezes de se expressar, dizerem o que sentem, ser sinceras consigo mesmo. Tem pessoas que têm medo até de se olhar no espelho e olhar nos próprios olhos. Tem pessoas que só andam de cabeça baixa, para cima e para baixo, por onde passam, com medo de encarar o mundo, com medo de enfrentar os problemas. O medo também gera isso na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que têm medo de trocar de emprego. Tem pessoas que têm medo de cobrarem seus direitos. Enfim, o medo existe em todas as áreas de nossa vida. E tem sido um grande gigante que precisamos derrubar. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para a sua vida nessa noite de hoje. Eu não sei qual é o tipo de medo que você tem enfrentado, mas seja qual for o medo que tem trazido tanta preocupação para você, para o seu coração, aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, o Senhor te dá uma resposta sobre todos esses medos que tem te confrontado. E está escrito assim na resposta de Deus: porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo:
Não tenha medo, pois eu o ajudarei. É isso mesmo que você ouviu da parte de Deus. Não tenha medo, pois eu o ajudarei. Quem ouviu isso foi o próprio povo de Israel, quando estava cercado pelos inimigos, quando pensou que não havia mais possibilidades, quando pensaram em desistir porque não enxergavam alternativas, quando pensaram que seria o fim. Deus prometeu salvar o seu povo. Assim como essa promessa de Deus também se estende sobre sua vida. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor e confiar que Deus sabe o que é o melhor para ti. Deus está aqui te dizendo nessa noite de hoje: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela tua mão direita. Amém? Eu gostaria de orar por você neste momento. Você que tem lidado com muitos medos. Você que tem passado por situações que têm trazido medo sobre sua vida. Eu gostaria de orar para que Deus colocasse as mãos poderosas do Senhor sobre sua vida e carregasse para longe de ti todo medo que ainda existe no seu coração. A paz, irmã, que Deus te abençoe. Se você tiver algum pedido de oração, quiser colocar aqui algum pedido de oração específico, estaremos orando também. Amém? Estávamos falando aqui sobre o medo que as pessoas têm, medo de ser feliz, medo de arriscar, medo de lutar, medo de erguer a cabeça, medo de enfrentar os problemas. Que nessa noite de hoje esses medos caiam por terra. Que nessa noite de hoje todo medo que ainda existe no seu coração, que ele seja levado para longe de você, longe da sua casa, longe da sua família. E que você possa começar um novo amanhecer, pela graça e misericórdia de Deus e sem medo. Sem medo de ser feliz, sem medo de tentar de novo, sem medo de arriscar, sem medo de cobrar os seus direitos, sem medo de sonhar. Amém? Vamos orar então? Pai Santo e amado Deus, Pai, quero te pedir neste momento, meu Pai, por meio desta oração, que o Senhor visite, meu Pai, a cada uma destas pessoas que estão assistindo esta mensagem, que estão ouvindo, meu Pai. Pai, o Senhor conhece, meu Pai, os medos e os anseios, meu Pai, que existem em cada um desses corações. Medos esses, meu Pai, que muitas vezes estão travando esta pessoa de viver o melhor do Senhor Deus sobre a vida dela. Medo destes, meu Pai, que muitas vezes travam estas pessoas de buscarem um sentido para a vida ou algo que realmente, meu Pai, venha trazer alegria ao coração dessas pessoas. Pai, não permita, meu Pai, que o medo seja predominante no coração dessas pessoas. Não permita que elas continuem dando ouvidos, meu Pai, para o medo. Não permita que elas vivam e passem a vida delas toda com medo. Oh, meu Pai querido e amado, abençoa, meu Pai, cada um destes com tuas mãos de graça, com tuas mãos de cura. E carrega para longe deles, carrega para longe da família, da casa, do lar deles, todo medo que existe. Pai, tira toda a preocupação deste coração neste momento. Tira tudo aquilo que está trazendo inquietação sobre esta pessoa, meu Pai. Oh, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa ajudar esta pessoa, meu Pai, a vencer as barreiras, a romper, meu Pai, o medo que ainda existe no coração dela.
Estende tuas mãos, meu Pai, toma, meu Pai, em tuas mãos, meu Pai, arranca para fora todo medo que ainda existe e que essa pessoa possa viver, meu Pai, convicta, com a certeza de que o Senhor Deus está cuidando de tudo e no controle de todas as coisas, porque a sua própria palavra nos diz: Senhor Deus, assim como o Senhor disse que nos toma pela mão direita, aqui declaramos que nossas mãos estão estendidas para o Senhor. Nos toma assim, meu Pai, pela tua mão direita, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Venha nos ajudar, meu Pai, assim como está escrito que não devemos ter medo, porque o Senhor nos ajudaria. Nós clamamos pela sua ajuda, meu Pai, sobre nossas vidas. Que nenhum dos nossos tenha medo de ser feliz, tenham medo de renunciar ao mundo, tenham medo de viver uma nova vida, tenham medo de viver uma vida de oração, que nenhum destes, meu Pai, meu Pai, da nossa casa, dos nossos filhos, tenham medo, meu Pai, de buscar a sua santa, doce e preciosa presença. Pai, eu oro pela vida, meu Pai, da irmã Rosilene, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor venha sobre a vida dela neste momento, meu Pai, e repreenda todo o medo que existe no coração dela, meu Pai. Repreenda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o medo que está travando ela, meu Pai. Todo medo que está bloqueando ela de viver as promessas do Senhor na vida dela. De viver o sobrenatural do Senhor sobre a vida dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, meu Pai, todo medo, para que não sobre nenhum, meu Pai. Oh, meu Pai, enche esta pessoa de coragem, de ousadia, de determinação, meu Pai. Que o medo seja substituído pela determinação no coração desta pessoa. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus te fez um combatente da fé. Um combatente que vai combater o medo. Deus te criou para romper barreiras. Deus te fez assim para superar obstáculos. Deus te levantou neste mundo para superar os desafios. Deus fez de você alguém que vai romper barreiras, vai vencer o medo por meio da fé, em nome do Senhor Jesus. Então tenha fé e creia que nenhum medo ficará de pé diante da sua fé. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.